muito bom dia a você que nos acompanha sempre aqui na telinha da SIC TV, a você que acompanha a nossa programação todos os sábados. Estamos começando mais um Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. Então, a cada sábado a gente traz aí um novo tema e com a ajuda de especialistas levamos informação a você que nos acompanha aqui na tela da SIC. Obrigada mais uma vez. Vamos lá, mais um tema então, porque em qualquer nível social, as telas vêm dominando a preferência da garotada. No pátio da escola, dentro de casa, na rua ou no parque, crianças e adolescentes estão permanentemente com os olhos abaixados e os dedos ocupados em celulares, tablets e joguinhos. Os especialistas alertam que, além de favorecer o sedentarismo, o fator de risco para diversas doenças na vida adulta, esse comportamento compromete o convívio social, levando ao isolamento. Segundo a pesquisa da Fiocruz, cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade. E 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. Então, por isso que é importante os pais ficarem em alerta e incentivarem aí os seus filhos que façam a prática de atividades físicas e deixem a tela mais de lado. Mas quais são os melhores esportes para as crianças? Quais os benefícios eles trazem? Quem vai nos ajudar a entender melhor este tema é a doutora Raquel Souto, que é nefrologista pediatra, que é muito bem-vinda aqui conosco para dar dicas, então. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bom dia. Tudo bom? Vamos sentar para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática e esclarecer para o pessoal de casa, então. Criança deve praticar atividade física. Com certeza. É quase que obrigatório, assim, sabe? Deveria ser uma coisa natural. Ser uma criança associada à atividade física. Como era antigamente, né? Só que hoje em dia a gente está vendo uma mudança de comportamento muito significativa, que as crianças estão se distanciando mais dessas atividades. Isso é bastante preocupante. Mas por quê? Qual que é a importância da prática da atividade física? A atividade física ela é importante para o mental da criança, para a sociabilidade da criança, para o desenvolvimento da criança. É um conjunto de fatores, sabe? Vamos supor, a criança ela sai para fazer uma natação, ela tem um convívio social com os outros colegas, ela tem um convívio social com o professor, é exposta a diferentes situações, lidar com diferentes situações de competição, de se desafiar ela mesma. E isso é bom para o desenvolvimento da criança. Fora a saúde, né? Que aí não tem o que questionar. A gente tem uma idade que é recomendada aí para início da prática de atividade física? Então, os bebês, geralmente eles são mais vinculados à natação. Não tem como, né? Até porque acaba sendo uma sobrevivência mesmo. Mas assim, quanto mais cedo a criança puder ser integrada nesse ambiente de atividade física, é o melhor. E assim, não tem uma atividade ideal. É a atividade que a criança gosta. Às vezes, um andar de bicicleta, não precisa ser uma coisa formal. Um caminhar na pista, assim, é se mexer. E a gente percebe, você tocou até num ponto bem importante, a gente percebe essa mudança de comportamento nos tempos atuais, que uma criança hoje, ela aprende, por exemplo, a andar de bicicleta muito mais tarde do que nós aprendemos, né? Muito mais tarde. E assim, tem crianças que não sabem andar de bicicleta. Porque assim, a nossa sociedade, o nosso ambiente mudou. As crianças, elas ficavam na rua, brincavam com a casa de um, na casa de outro. Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais essa realidade. Algumas crianças que moram em condomínio, essas coisas assim, acabam tendo um pouco mais dessa sorte. Mas não é como era antigamente, de subir na árvore, de correr atrás de cachorro, de brigar, de brincar. Não tem mais isso, de soltar pipa. A criança sabe nem o que é mais pipa. Para as crianças que já estão acostumadas aí com as telas, doutora, mas os pais têm esse desejo de mudar esse hábito e não sabem por onde começar. E aí, como incentivar essa mudança? Então, eu falo que a primeira coisa é não expor. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda. A Sociedade da Oftalmo, ela não recomenda. Só que acaba que o celular, o tablet, a televisão, é um sossego. Vamos supor, você vai jantar, você vai almoçar, é mais fácil você entregar o tablet para a criança e a criança ficar quieta do que a criança estar ali interagindo, e porque demanda tempo. Você almoçar com uma criança de 2 anos, de 3 anos, demanda tempo, desgaste. Então, assim, o primeiro ponto é fazer coisas simples. Dá um papel, dá um lápis, leva na bolsa, sabe? Assim, trocar.
Porque o celular, ele não é só um desenho, muitas vezes tem jogo, e esses jogos, eles têm etapas, então eles acabam, não, eu quero passar para outra, e fica realmente na dependência. É verdade. Você mencionou que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a de Oftalmologia Pediátrica também estipulam, né, não recomendam esse acesso às telas ainda crianças, né, esse uso excessivo ainda a crianças. Por quê? Quais são os malefícios, a exemplo do sedentarismo que podem acontecer? Então, tem a própria questão de sociabilidade, né, de sedentarismo, e tem a questão da formação da visão mesmo. Acho que hoje em dia, assim, obviamente que a gente diagnostica muito mais as crianças que precisam de usar um óculos ou por miopia ou por hipermetropia, mas só de você estar no celular, primeiro porque eles não respeitam uma distância tolerável, eles colocam sempre assim. Isso favorece cada vez mais essas alterações da oftalmo, tanto miopia quanto hipermetropia. Imagina então, também assim, as questões posturais, postural, né? Até porque eles não ficam sentados, né? Eles se espalham para poder ver. E às vezes, e é tudo uma logística, sabe? É a luz do celular, é a luz do tablet. Não é só também o olhar, né? Não é só o você fixar. Então, assim, acho que isso tudo prejudica muito. Atrapalha no sono também, Atrapalha, né? no sono, porque às vezes eles estão caindo de sono, mas eles estão ali sendo estimulados, porque quando você tá num jogo, tá num vídeo, tá num desenho, eles vão linkando para você não sair. Quais os benefícios da prática esportiva, então, para o desenvolvimento infantil? De que forma que ele vai colaborar aí na formação dessa criança, no desenvolvimento dela, doutora? Eu acho que o principal é deixar a criança em movimento, né? Que assim, a partir do momento que você coloca a criança numa atividade física, você deixa ela movimentada, e criança precisa movimentar. Hoje em dia, a gente está vendo uma mudança significativa e extremamente preocupante, que as crianças estão ficando muito enclausuradas. Vão para a escola, voltam da escola, sentam. Então, assim, não tem isso. Então, a partir do momento que você coloca a criança numa atividade física, você movimenta ela, né? E assim, e é para tudo. É questão de ganho de peso, porque junto a isso, junto com todas as nossas mudanças, a gente tem uma péssima qualidade de alimentação na maioria das vezes. Então, assim, associa isso tudo, vira um combo horroroso. Então, a prática do esporte, ela entra nesse sentido, né, assim, de movimentação. Boa, boa. Como identificar, então, o esporte adequado para o seu filho? Você vai saber depois do intervalo, que é bem breve. Não saia daí que a gente volta já. Já de volta com o nosso programa hoje, falando sobre atividade física para crianças. Qual que é a importância das nossas crianças se mexerem, praticarem algum exercício, alguma atividade, algum esporte, saírem um pouco da tela? A gente está recebendo a pediatra, a doutora Raquel Souto, então falando sobre todos os benefícios, como você pode inserir a prática da atividade física na rotina da sua criança. E eu perguntei no bloco anterior, doutora, como identificar o esporte ideal para o meu filho? E aí, qual é a sua dica? Na verdade, o esporte ideal é aquilo que ele preferir, né? Assim, a gente expõe a criança, vai levar no futebol, leva na natação, leva no handebol, no basquete, no jiu-jitsu, vai levando. E aquilo que a criança se identificar, a calistenia é sensacional. Então, assim, vai levando, é aquilo que a criança se identificar melhor. Agora, assim, faz parte do nosso, assim, de mostrar para eles que isso é uma rotina, não é uma brincadeira, digamos assim. A gente tem que olhar de uma forma leve, mas assim, tem que mostrar para eles que tem uma rotina. Que mesmo às vezes, naquele dia que ele não está querendo ir, ele tem que ir. Porque faz parte da rotina dele. Mas isso é importante. Mas é interessante ali que o pai tenha também essa iniciativa de apresentar para que a criança tenha essa afinidade e não se torne somente uma obrigação para ela, Com certeza. Até porque, assim, a criança às vezes não sabe qual atividade que tem. Tem umas crianças que, vamos supor, exemplo, tem umas meninas mesmo que detestam balé. Você não vai manter a criança numa atividade que ela não gosta. Então, acaba tendo um efeito ao contrário. Então, assim, às vezes essa menina que não gosta do balé, gosta da natação, gosta de uma atividade, um jiu-jitsu, um judô, não tem problema. O negócio é se mexer. Isso, assim, a gente vai testando. Eu até fico brincando, assim, espera ali o primeiro mês, segundo mês, para não ter que comprar roupa, essas coisas, porque às vezes eles não se adaptam e tá tudo bem. E assim, tem
N atividades, né? E assim a gente vai testando mesmo. Você mencionou aí também, por exemplo, a calistenia. E o legal é que hoje a gente tem várias atividades, o beach tennis, a calistenia, o crossfit, que o adulto vai lá praticar essa atividade e já tem também um atendimento específico para a criança. Então, às vezes, pai e filhos conseguem conciliar essa rotina e essa mesma paixão, né? E assim, eu acho que quando a gente fala, né, você tem que ir, e se a gente não faz, fica, por que eu tenho e ela não? Então, assim, é extremamente legal quando a gente consegue conciliar o nosso horário com o horário dos nossos filhos, né? Porque você vai para um lado, o menino vai para o outro, mas está no mesmo ambiente e ele vê. Sabe assim, ele vê, tipo assim, não, minha mãe está fazendo, meu pai está fazendo, meu irmão mais velho está fazendo. O exemplo incentiva. O exemplo incentiva. E assim, esses lugares, eles têm aqueles eventos de competição, de interação. E quando a família vai, quando tem um pai que compete também, uma criança, eu acho que isso é mais interessante. Bom, incentivar as crianças a se envolverem em atividades físicas é extremamente essencial. Por isso, a nossa produção, nossa equipe de reportagem, foi conhecer uma modalidade onde as crianças também estão convidadas a participarem. É a natação, que pode ser aí uma excelente opção dentro desse contexto. Olha só. Fala galera, hoje o nosso episódio tá muito especial. Hoje nós vamos falar sobre natação infantil, que é um dos assuntos muito importantes nos dias de hoje. Afinal, estimular a atividade física durante a infância é de suma importância. Isso promove para a criança saúde, bem-estar, lazer e segurança também. Afinal, quem pratica natação acaba aí perdendo o medo da água, da piscina e em vários ambientes aquáticos. E hoje nós vamos mostrar para vocês um caso muito especial. Vem comigo! Bom, a gente costuma dizer que a natação é o primeiro esporte, né? Justamente porque a gente consegue praticar, iniciar essa prática desde muito pequenininho. A gente vê uma recomendação dos pediatras a partir dos 6 meses de idade, né, quando não tem nenhuma restrição. Então, eles já começam a indicar a procura da natação justamente pelos inúmeros benefícios que ela traz, como o desenvolvimento cardiopulmonar, e evitando ali, assim, a gente vê que tem muitas crianças que vão para a natação por recomendação médica. Tem sinusite, tem, né, algum problema respiratório, os pediatras recomendam que faça a prática da natação para justamente fortalecer e trazer esse benefício. O meu foco como professora, como educadora física, é trabalhar o autossalvamento. A gente vê que a criança, ela adora a água, né? Estamos vendo ali as imagens das crianças, elas ficam sempre na beirada da água e isso acaba ocasionando inúmeros acidentes. A gente tem aí índices alarmantes de afogamentos. No Brasil, a gente tem uma média de 15 mortes por dia. É uma faixa de 6 mil afogamentos por ano de mortes, né? Isso fora os acidentes que não chegam a óbito. O que eu priorizo na minha metodologia? É criar essa consciência na criança de que a piscina ela é um ambiente perigoso. Então a gente vai criando, instituindo essa capacidade cognitiva dela de reconhecimento do local, de capacidade corporal mesmo, aprender a sair, aprender a entrar da piscina, fortalecendo a musculatura. A partir dessa consciência que a gente cria nela do que ela pode, do que ela não pode, como ela pode se defender num acidente, num eventual acidente na água, a gente começa também a desenvolver diversos outros fatores, as valências físicas, né, que aí vão trazer os benefícios mesmo para a saúde, como o desenvolvimento cardiopulmonar. Samuel chegou para mim com muito medo. Ele não entrava na piscina. Se a gente pudesse botar aqui as primeiras imagens dele, realmente é aquele medo que gruda, sabe? Aperta a gente com receio. Mas a gente tem um ano de trabalho e eu acredito que desde o 6º mês, assim, ele conseguiu se desenvolver super bem. Hoje ele já nada uma grande distância, não tem mais tanto medo. Quais que os benefícios você já tem notado aí no Samuel desde o momento que ele iniciou as aulas de natação? Resistência, salvamento, disciplina. Samuel gasta bastante energia, se diverte bastante, entende voz de autoridade, sabe quem é autoridade na piscina, quem é autoridade dentro de casa, agora faz jiu-jitsu, entende a autoridade no tatame também. E só benefícios. Perdeu o medo, dorme melhor. Dorme melhor, sim.
Dá um pulão aí pra gente ver agora. Você vai dar um pulão? Pulo bem legal. Aquele que você falou que é bem corajoso. Vai. Mostra pra gente aí a sua habilidade, garotão. Eita, vai. No 3, tá? 1, 2, 3. Quer deixar uma mensagem para algum papai e mamãe que ainda não colocou o filho na natação? Vale muito a pena, recomendo, pode colocar. Eu recomendo a Ingrid sempre, né? Uma excelente profissional e precisa. É muito legal mesmo, né, doutora? A gente vê ali, a gente percebe que são benefícios cognitivos, comportamentais, físicos e em prol da própria saúde, né? Então, a criança vai ter uma melhora em diversos aspectos, inclusive para o pai, quando ela gasta bastante energia na rua, né? É um conjunto. Então, assim, a Ingrid, ela é brilhante, assim. E ela tem, né, até na parte ali que ela falou de segurança, de autonomia da criança. Então, assim, você ensina, o esporte ensina isso. E ela geralmente pega os meninos menorzinhos e aí depois encaminha lá para nadar, enfim, e eles continuam. E assim, e eles têm essa noção de autoridade de quem tá ali, né? Assim, não, o professor tá ali. E é até engraçado que a Alice, quando era menor, ela fazia com a Ingrid e depois ela foi para nadar. Então, assim, ela achou um pouco diferente porque são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, mas assim, se adaptou super bem numa piscina com mais crianças, assim. Então, eles desenvolvem tanto assim cardiovascular, questão assim de físico mesmo, mas essa questão comportamental é extremamente importante, porque eles entendem que ali eles têm uma autoridade que eles precisam seguir. Fora que também cansa, né? E aí chega em casa, acaba sendo mais fácil. Vai lá, tomar banho, come e vai dormir. Porque se muitas vezes o pai ele acha que as telas ali vão ser a válvula de escape para canalizar a energia dessa criança, quando o pai tem várias atribuições, tem ainda as atividades de casa, a mãe para fazer, né? Às vezes leva trabalho para casa. Quando busca um recurso fora, né, numa atividade, também já ajuda nesse aspecto. Porque, na verdade, as telas, elas fazem o efeito ao contrário. Elas não gastam a energia da criança. Elas simplesmente agitam a criança. Elas deixam a criança em 100% atividade. Nadando, não. Ou uma outra atividade, não. Você fica ali naquele momento que você não pensa em nada, né? E, assim, isso relaxa de uma certa forma. Muito bem, a gente vai seguir aqui com o nosso programa depois do intervalo. É bem rapidinho, você tem mais dicas, mais observações acerca da importância da atividade física para crianças. Pausa rápida, daqui a pouco a gente está de volta. Já de volta com o nosso programa e já que estamos falando de qualidade de vida e bem-estar, nada como recorrer aí a uma rede de assistência de saúde de qualidade. Por isso, a Plural Saúde está aqui conosco, a Jaque, as meninas da Plural Saúde, para fazer um convite para você de casa. Conheça os benefícios de ter uma assistência médica de qualidade, não é isso, Jaque? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, Renata, bom dia a todos. Isso mesmo, saúde e qualidade de vida, claro que a Plural Saúde vai oferecer para você e toda a sua família. Você contratando o plano com a Plural, você tem acesso a toda a rede médica Unimed. Garantimos sempre o melhor preço, custo-benefício que cabe no seu bolso. Planos a partir de R$ 175, tá? Temos planos e categorias para todas as faixas etárias de idade e todas as categorias profissionais, estudante, servidor público ativo, empresário, você que trabalha no comércio, então não tem mais desculpa. Manda uma mensagem agora no 99963-5411, faça sua cotação e confira as vantagens de contratar plano de saúde com a Plural. Carla, Deise. Bom dia. E além de todos esses benefícios que a Jaque já falou, nós contamos também com um espaço exclusivo de medicina preventiva, onde nós cuidamos da sua saúde e fazemos toda uma jornada de cuidado preventivo para quem é cliente Unimed Porto Velho, com várias atividades, oficinas e educação em saúde, sem nenhum custo adicional no plano e sem coparticipação. Então não fique de fora dessa, adquira seu plano e faça parte da maior rede do nosso estado.
Daí, conheça a Plural Saúde, então, é a administradora de planos de saúde, que vai te dar aí todos os detalhes sobre o plano de saúde da Unimed. Quais são os benefícios, a rede de cobertura, os exames, as clínicas, enfim. Busque aí uma assistência de qualidade quando se trata da sua saúde. Bom, seguindo com a nossa temática, então, aqui com a doutora Raquel Souto, falando sobre as atividades físicas para as crianças. No bloco anterior ali, a gente viu o exemplo da natação, né? Um bom exemplo aí, onde os pais podem apresentar para a criança, para ver se ela se identifica e tudo mais. Mas, doutora, para que não se torne... A gente já falou bastante também sobre o fato das crianças, né, atualmente, terem ali uma lista longa de atividades, de rotina, e isso acaba, às vezes, também se tornando uma obrigação e um peso para um ser tão pequeno, para uma criança. Com que frequência eu coloco ali a atividade física para o meu filho para se tornar algo benéfico e não ali uma obrigação? Então, eu acho que assim, a criança ela tem que se exercitar todos os dias. A forma com que ela vai olhar para a atividade física depende dos pais. Né? Assim, se os pais olham a atividade física, tipo, levando a criança como se fosse um castigo ou alguma coisa nesse sentido, acaba que gera uma obrigação, né? E o que é ruim não é o que a gente quer. Mas, assim, a frequência é todo dia. O estímulo de movimento, ele deve ser de todo dia, assim, de alguma forma. De alguma forma. Não precisa ser uma coisa, assim, formal, de botar em 50 mil atividades, até porque, assim, a gente sabe que tem gastos, tem algumas atividades que são mais caras, mas, assim, você sair com a criança no final de dia para andar de bicicleta, para caminhar, isso é uma atividade. Tem algum sinal ali que a criança pode apresentar de que aquilo está se tornando exagerado para ela? Então, eu acho que sim, tem uma linha muito tênue, né? Porque às vezes as crianças não querem ir. E não querem ir porque não querem. Mas assim, a gente Porque eles também têm as vontades deles, têm, assim, né? Tipo, mas aí o que você vai fazer? Não, vamos lá, estimula, tô colocando meu tênis, vamos comigo, eu também vou. É por isso que assim, é importante os pais fazerem também, porque o exemplo, olha o pai fazendo todo dia, vai olhar aquilo ali como se fosse uma normalidade e vai querer fazer também. Agora, uma coisa assim, não vejo meu pai fazendo nunca, não vejo minha mãe fazendo nunca, minha família não tem essa rotina mais saudável, então acaba que, assim, dificulta. Então, acho que, assim, a gente precisa se esforçar nessa situação para a gente também ser o exemplo. E, assim, é todos os dias. Tô sem dinheiro. Como que eu posso ajudar meu filho ou minha filha, então, a fazer algo em prol da saúde? Caminha. Vai no espaço alternativo no final do dia, pega o menino, caminha. É o movimentar. E assim, é o que eu falo, não precisa entrar numa aula efetivamente. Eu não vou, meu filho não faz atividade física porque eu não tenho como colocar na natação. Leva no parque, sabe, num parquinho, ou que tem um escorrega, ou caminhar mesmo. E assim, o caminhar, ele não precisa ser uma coisa de, a gente tem que caminhar meia hora, a gente tem que... Não. Caminhar, de conversar, e aí? E isso aí é interessante porque gera elo entre pais e filhos. Porque às vezes a gente não tem conversa em casa. A gente não sabe nem o que aconteceu no dia. Então, assim, você vai caminhando e vai conversando. E aí, o que aconteceu? Como é que foi? Como é que tá seu amigo? Como é que tá a escola? E não tem ônus, né? Não tem gasto você ir caminhar no espaço alternativo, por exemplo. Bom, quero agradecer aqui a sua participação com a gente mais uma vez, Eu que agradeço, doutora. Renata. O recado realmente é muito válido para pais e filhos, né? E, mais uma vez, obrigada pela sua participação com a gente. Eu que agradeço o convite. Espero que você de casa tenha gostado, então, do nosso programa de hoje e tenha entendido o recado, tá? Vamos começar aí a mexer os nossos filhos, a brincar com a criançada, levar pra rua, buscar algum tipo de atividade, tá certo? Viver Bem encerra por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, gente!